abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos estudar aqui, capítulo 11, versículo de número 54, versículo 45 até o 54. Sentar escrito. Vamos ver essa passagem na noite de hoje. Amém? Amém. Lucas 11. O título da nossa mensagem de hoje, por mais impactante que seja, ela é algo que já acontece há bastante tempo, embora muitos de nós fechamos os nossos olhos para não ver essa triste realidade. Assassinato de profetas. Quando a Bíblia fala de profetas, na palavra, no contexto bíblico, quando nós lemos sobre profetas do ponto de vista bíblico, o profeta é aquele que fala da parte de Deus. Diferentemente dos sacerdotes, dos reis, o profeta era aquele que trazia uma mensagem de Deus para o seu povo, enquanto que os sacerdotes, eles eram responsáveis por ensinar o povo a lei que Deus já havia dado por meio de um profeta chamado Moisés. E nós lemos no Antigo Testamento sobre vários profetas. Alguns profetas, nós temos livros que eles escreveram, no meu caso de Isaías, Jeremias e tantos outros, Ezequias, Daniel, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Ageu, Zacarias. Mas alguns profetas, eles aparecem nos livros históricos, como é o caso de Elias e Eliseu. Eles não escreveram livros, mas nós vemos o seu ministério nos chamados livros históricos. Vemos como o caso de Jonas também, que tem um livro com o seu nome, mas também vemos ele como alguém que profetizava em Israel, na época de Jeroboão II, salvo a memória. E nós agora, trazendo isso para o contexto do nosso texto de hoje, nós vamos ver como Jesus repreende uma classe chamada de intérpretes da lei. E é muito comum, ou doutores da lei, dependendo da sua tradução, às vezes a gente faz uma confusão entre os doutores da lei e os fariseus. Apesar de muitos doutores da lei serem fariseus e de muitos fariseus serem doutores da lei, eles representavam grupos diferentes. Os doutores da lei, eles nasceram primeiro. Todos vocês sabem que, por conta da desobediência do povo de Deus no Antigo Testamento, Deus enviou um povo ímpio e poderoso que destruiu e levou escravo primeiro o reino de Israel e depois o reino de Judá. E justamente nessa época, que é conhecida como a época do cativeiro babilônico, onde o templo havia sido destruído, os cativos da Babilônia, que ainda se colocavam como fiéis a Deus, eles viram a necessidade de praticar a sua fé. Então eles se apegaram, uma vez que eles não poderiam praticar os rituais que eram apresentados, assim se cultuava a Deus no Antigo Testamento por meio de ofertas de animais, sacrifícios. Não se podia fazer mais isso, o templo estava destruído. Então os líderes que sobraram, eles se predispuseram a copiar a lei, estudar a lei, copiar a lei. E aí surgem então as chamadas sinagogas, quando eles estavam escravos na região da Mesopotâmia. E surge então essa necessidade dessa figura, que eram os copistas. A função deles era escrever, copiar a lei, o Antigo Testamento, principalmente a Torá. E pelo fato deles copiarem bastante, eles tinham extrema familiaridade com o texto, então eles eram sempre procurados quando surgia algum tipo de dúvida, e também quando se era necessário ensinar, uma vez que as sinagogas elas liam o texto sagrado todo sábado, era preciso que alguém ensinasse. E aí surge então a figura dos doutores da lei, ou os escribas. O nome escribas fala justamente
dessa função deles de copiar o texto sagrado. E o primeiro deles, segundo a tradição nos conta, teria sido Esdras. E então isso surgiu e isso teve continuidade. O partido dos fariseus, ele surge tempos depois, na chamada, na época em que o povo judeu, o hebreu, ou o israelita, como queira dar o nome, eles estavam sendo dominados por outro império, o Império Grego, que quis helenizar, quis impor a sua cultura a Israel. E então, esse grupo chamado fariseu, que surgiu cerca de 2 séculos depois, eles recebem esse nome porque eles disseram: nós não vamos aceitar abrir mão da nossa adoração ao nosso Deus. Então eles bateram de frente, eles surgem como defensores da lei, no primeiro momento algo correto. Por isso esses homens eram respeitados na época de Jesus, mas havia se perdido a essência. Então esse grupo surge como pessoas que queriam praticar a lei, lutar para que a lei, que a fé no Deus Jeová do Antigo Testamento dos judeus não morresse. E então esse grupo surge e ele tem a sua continuidade. Na época de Jesus, esses dois grupos eles quase que se misturaram. Mas enquanto que o fariseu falava de uma atitude de você obedecer à lei de Deus, de você ter a questão das suas vestimentas, das suas falas, tudo isso, o escriba fala mais de uma função. Eles tinham uma espécie de emprego, que era copiar a lei, e eles eram sempre procurados quando surgia algum tipo de dúvida em relação ao texto sagrado, algum tipo de interpretação. Vem cá, está escrito isso, mas como é que é isso? Então procuravam, daí o nome doutores da lei. Em algumas traduções, na Bíblia King James, se eu não me engano, a tradução é advogados, porque justamente a lei do Antigo Testamento, ela tinha essa função tanto religiosa quanto civil. Muitos assuntos, do que hoje nós resolveríamos num tribunal, num fórum, eles eram resolvidos na sinagoga. Fulano pegou o meu boi, fulano matou o meu animal, e aí como é que vai ser? Então isso já estava escrito na lei, como é que deveria ser feito. E eram esses intérpretes da lei que diziam: não, na lei diz assim, então tem que ser feito dessa forma. Esses homens, por terem esse patamar, por serem pessoas que estavam numa posição de respeitabilidade e poder, eles se viram extremamente ameaçados quando Jesus apareceu. Porque Jesus aparece, mostrando que ele conhecia a palavra de Deus como ninguém. Ele tinha uma sabedoria como ninguém tinha visto antes. Nós já vimos nesse capítulo 11, quando Jesus diz: olha, a rainha de Sabá veio por conta da sabedoria de Salomão. Pois aqui diante de vocês está alguém que é muito mais superior do que Salomão, e vocês não estão buscando a sabedoria que ele tem a dar. Por isso que Jesus, em outra passagem, ele diz: eu tenho uma água para vocês beberem, vocês não querem beber? Então, aqui, agora, é esse grupo que vem conversar com Jesus. Por isso que é importante a gente fazer essa diferenciação, senão a gente fica lendo e parece que o fariseu e o escriba é a mesma pessoa. E aqui não, aqui Lucas deixa bem claro que são dois grupos diferentes. Primeiro vieram os fariseus, Jesus os repreendeu, e agora no versículo 45, depois dessa pequena introdução, a gente vai entrar no nosso texto, esses escribas, eles dizem, enquanto Jesus estava falando dos fariseus, eles ficaram só ouvindo. Aí eles acharam que o que Jesus falava também atingia eles, porque eles também tinham essa função de ensinar, eles também tinham essa função de alguma forma de dar uma direção ao povo de forma correta, a seguir o caminho de Deus, mas eles não faziam. Então quando Jesus repreende a liderança dos fariseus, os intérpretes da lei se sentiram ofendidos, e diz assim no versículo 45: respondendo um dos intérpretes da lei, perceba que havia um grupo, a gente vai perceber que os falsos religiosos, eles sempre andam em bando, porque é sempre fácil juntar muita gente para fazer o mal, mas para fazer o bem, você dificilmente junta um punhado de pessoas.
Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse Jesus: mestre, dizendo essas coisas, olha que atitude hipócrita. Esses homens, eles não viam Jesus como mestre, mas o fato que era inegável. Jesus, ainda nesse capítulo 11, a gente já viu, Jesus tinha curado uma pessoa, eles não sabiam explicar isso. A gente vai ver que ele e os fariseus acabam criando uma explicação, dizendo que a gente não pode dizer que ele não fez, porque o que ele fez todo mundo sabe que foi feito. Jesus não curava uma pessoa que andava manco e ele de repente dava uma muleta para a pessoa andar. Não, Jesus pegava um paralítico que estava anos e anos deitado no chão e botava a pessoa para andar na mesma hora. Jesus pegava o cego de nascença e ele começava a enxergar na mesma hora. Então, eles não tinham como dizer que esses fatos não aconteceram. E então, eles fizeram o que a gente já leu aqui no capítulo 11. Eles disseram: então a gente vai dizer que é pelo diabo que ele faz isso. Então, eles inventam essa tese, essa teoria. Ele tem esse poder porque ele faz isso pelo maioral dos demônios. Os próprios judeus reconheciam que havia uma hierarquia no mundo espiritual do mal. Então Jesus estaria com o poder do maioral dos demônios, por isso ele conseguia vencer os demônios menores. Havia uma espécie de crendice popular no mundo hebraico de que um demônio maior, acontece muito isso no espiritismo e outras religiões ocultistas, que um demônio mais poderoso expulsa um espírito menos poderoso, por assim dizer. Os judeus adotavam esse entendimento, apesar de não ser bíblico, porque na Bíblia só existem dois lados. E Jesus até falou: uma casa dividida não prospera. Um demônio maior, ele não vai expulsar um demônio menor, eles estão do mesmo lado. Assim como um anjo, ele não vai agir contra outro anjo, porque eles estão do mesmo lado. Assim como Jesus não vai falar nada contra a palavra de Deus. Assim como o Espírito Santo não vai te impulsionar a agir em contrariedade a Jesus. Então tem pessoas hoje que praticam coisas na igreja evangélica que Jesus não faria. E elas dizem que fazem pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai impulsionar a fazer você a fazer uma coisa que Jesus reprovaria, se os dois estão do mesmo lado? Então Jesus já havia dito isso ainda nesse capítulo 11. Agora aqui é a conclusão do capítulo 11. E aparece nessa conclusão essa figura, né, ou esse grupo de intérpretes da lei que se sentiram ofendidos. É normal. Quando a gente faz uma pregação, principalmente se ela for bíblica, ela vai ofender os ouvintes. Não é por acaso que tem tão poucas pessoas aqui. Então, normalmente as pessoas vão se sentir ofendidas, até aqueles que se dizem discípulos de Jesus, eles vão se sentir ofendidos em alguns momentos, porque Jesus faz isso com quem ele ama. Quem ele ama, ele não passa a mão pela cabeça, ele corrige. E essa é a diferença entre o amor que o mundo deseja e o amor que o mundo que Deus tem a oferecer àqueles que são seus. Deus oferece para mim e para você um amor santo, um amor perfeito, um amor que esse sim deve ser aprendido, praticado e estimulado, enquanto que o mundo tenta nos impregnar um amor contrário ao de Deus, um amor permissivo, um amor bajulador, um amor que não liga se o ser amado faz o certo ou errado. Eu amo, se ele fizer errado eu vou estar do lado dele mesmo assim. Não, eu não vou estar do lado dele assim. Então aqui os intérpretes da lei, eles dizem mestre. Perceba, eles não achavam que Jesus era o mestre, mas eles fazem isso no intuito de bajular. Como o jovem rico mais adiante vai aparecer aqui no Evangelho de Lucas, dizendo: bom mestre, Jesus não aceitava esse tipo de tratamento vindo de pessoas hipócritas. Mestre, dizendo essas coisas, também nos ofende a nós outros. Eles estão querendo fazer uma espécie de paz com Jesus, né? Eles estão querendo levantar uma bandeira branca. Jesus, eu vi aí que você está contra os fariseus, mas a gente pode fazer um acordo aí e ficar tudo bem, porque você é um poderoso. E Jesus não é semelhante aos pastores evangélicos de hoje, que quando são procurados por empresários e políticos famosos, rapidamente fazem as suas negociadas. Jesus nunca agiu assim.
Jesus sempre soube que reino ele veio trazer. E a grande questão é, nós sabemos que reino nós pertencemos? Será que nós sabemos? Agora Jesus vai falar, mas ele respondeu, Jesus aqui responde, ai de vós. Perceba que a maneira de Jesus falar com os escribas é a mesma maneira de falar com os fariseus. Por quê? Porque os escribas estavam incorrendo no mesmo erro. A responsabilidade de ensinar corretamente para o povo era tanto dos fariseus quanto dos escribas. Uma vez que eles tinham esse conhecimento da lei, eles deveriam ser o primeiro grupo a se levantar contra todo tipo de injustiça. Como Jesus disse, nós estudamos isso ontem, Jesus repreende os fariseus porque eles se preocupavam com o dízimo, mas eles não se preocupavam com o que era mais importante do que isso, que era a justiça e o amor de Deus. Então Jesus repreende. E esses escritores, esses copistas, esses doutores da lei, eles também precisavam, eles tinham que, como está escrito em Filipenses, agir em defesa da lei. No caso, a gente age em defesa do Evangelho, mas eles teriam que aparecer. Quando os fariseus ensinassem como ensinavam coisas contrárias à lei, eles deveriam ser o grupo que diz, não, isso não está na lei. Mas eles tinham uma espécie de acordo com os fariseus, de maneira que um lavava a mão do outro. Como tem esse ditado, né, no mundo moderno, que fala de um estímulo à corrupção. Existia isso também naquela época. Então aqui Jesus repreende, sabendo Jesus quem é quem. Jesus sempre soube quem é quem. Jesus sempre soube aqueles que se apresentavam diante dele. Mesmo o fariseu que convidou ele para ir jantar na casa dele, Jesus foi, mas Jesus sabia quem ele era, quais eram as suas intenções. Quando Jesus foi convidado para ir para a casa de Zaqueu, Jesus foi também. E Jesus sabia quem ele era. Sabia quais eram as suas intenções, elas eram puras, elas eram corretas. E isso foi externalizado por Zaqueu e depois sentenciado por Jesus. Hoje Zaqueu, a salvação entrou nesta casa. Então Jesus sabe quem nós somos, o que nós estamos passando. Jesus sabe o que nós enfrentamos hoje. Jesus sabe. É uma coisa que inclusive ele faz questão de frisar quando, por meio do apóstolo João, envia cartas às igrejas no primeiro século. Igrejas que estavam sendo perseguidas e que seriam mais ainda, como nós já lemos no livro do Apocalipse. O irmão José nos ensinou todo o livro e nós falamos recentemente sobre as 7 cartas. Então aqui Jesus, ele não se acovarda, Jesus, ele não se omite diante daquilo que é errado. Muitas vezes nós podemos não pecar por ação, mas pecamos por omissão. O pecado de omissão, ele é tão pecado quanto o pecado de ação. Então você precisa entender que não fazer o bem é tão errado quanto fazer o mal. Mas pastor, eu não fiz nada. Mas deveria ter feito. Você estava lá. Você viu o que estava acontecendo. Não, mas se eu fizesse alguma coisa, eu ia acabar sendo prejudicado também. Sim, mas a Bíblia não diz que a gente renuncia por amor a Cristo, que a gente abraça a nossa cruz e segue a Jesus. Jesus havia dito, todo aquele que me negar, é nesses casos. Todo aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai. Jesus não está falando da igreja, que é fácil dizer que é evangélico. Jesus está falando justamente nesse mundo corrupto, nesse mundo perigoso para o verdadeiro evangélico viver. Recentemente eu tenho saído de casa sobre avisos, né? Olha, cuidado, se você continuar pregando desse jeito, vou te matar. Na minha própria casa, né? Você está indo para esses lugares perigosos, segundo essas pessoas, aqui é perigoso, lá no Alto das Pombas também é perigoso, e eu sou uma pessoa que tem uma aparência, né? Não sei que aparência,
E aí diz, ó, cuidado, você fica pregando desse jeito, o pessoal lá do crime organizado, alguma coisa, vai lhe pegar, vai lhe matar. E eu disse para essa pessoa, se eu morrer, eu acredito que eu vou para o céu. Então, a diferença, irmãos, da morte é para onde você vai depois. Eu nunca me esqueço de um texto que eu li que falava justamente de um evangelista do século passado, acho que 2, 3 séculos atrás, onde ele estava indo, ele foi direcionado por Deus a ir pregar em uma nação que perseguia o cristianismo. E o próprio pastor dele, né, disse, não vá, lá é muito perigoso, você vai morrer. E ele disse para o pastor dele, né, olha pastor, que lá, nesse local que ele ia, tinha índios canibais. Disse, olha, essas pessoas vão me matar e vão te comer, vão comer sua carne. Ele disse, olha pastor, não importa se eu vou ser comido pelos canibais ou se eu vou ser comido por vermes. O importante é onde vai comparecer a minha alma. Então, você quer ser comido por vermes, ter uma vida tranquila aqui na terra e depois morrer e ir para o inferno? Ou você prefere ser queimado, açoitado, sofrer por amor a Cristo e ir para o céu? Porque só tem essas duas opções. Não tem essa terceira via, não tem esse caminho do meio, esse cristianismo equilibrado, esse cristianismo de negociado, esse cristianismo adocicado, onde as pessoas não fazem nada, onde as pessoas não se expõem, onde as pessoas se escondem, onde as pessoas literalmente usam a Cristo para atingir os seus próprios objetivos e ainda assim dizem que creem que estão indo para o céu. Jesus condena esse tipo de atitude e a gente vê aqui de maneira clara. Mas ele respondeu, versículo 46, ai de vós também, intérpretes da lei. O amor verdadeiro é esse, irmãos. É um amor que repreende, um amor que se posiciona, um amor que fala face a face. Lá na congregação, e aqui também, eu creio que é uma extensão da congregação, muitas pessoas falaram e falam mal de mim, algumas até se ausentam dos cultos que eu prego, justamente por conta dessa minha atitude de dizer, não, isso está errado. A pessoa que, por exemplo, o que eu vou falar agora provavelmente vai repercutir. A pessoa que, por exemplo, quando estava passando por dificuldade de enfermidade na família, estava nos cultos. A partir do momento em que teve uma cura, não frequenta mais? Foi o que aconteceu. Não, mas é porque agora eu estou com trabalho. Pô, e antes não estava? Foi o que aconteceu. Aí a gente fala esse tipo de coisa que é bíblico. E as pessoas se ofendem. Ah, mas o pastor expôs o meu problema, mas o pastor... Pô, e eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para brincar de ensinar, e vocês brincam de aprender, e vai todo mundo para o inferno de mãos dadas? Não, eu tenho que dizer se você está errado, é minha função. Nossa função é essa, é lutar para que sejamos um arraial de santos, para que aqui seja, não um covil de ladrões e salteadores, mas que seja uma casa de oração. Mas estamos num ambiente evangélico, onde qualquer verdade que você prega no púlpito, a pessoa que está em pecado se sente ofendida. E o perverso é quem alerta. O perverso não é quem está em pecado e não quer se arrepender. Então, olha que cena assustadora, dantesca. Mas a gente vê isso desde o Antigo Testamento. Eu queria convidar vocês a abrirem comigo no livro de Isaías. Perceba, Isaías ele profetizou 700 anos antes de Jesus. E eu intitulei a exposição de hoje de Assassino de Profetas um pouco também em virtude do que aconteceu com Isaías. Isaías, capítulo 30. Isaías profetizou por cerca de 40 anos. E o final da vida de Isaías não foi num palácio. E olha que Isaías era parente de rei. Isaías ele teve um nascimento onde a família de Isaías eram pessoas de poder. Ele era primo do rei Uzias. Mas Isaías ele foi assassinado a mando de um rei ímpio, que depois até foi perdoado por Deus. Os dois devem estar amigos, com certeza, irmãos no céu, o rei Manassés, filho do rei Ezequias.
por conta das pregações de Isaías, ele mandou que Isaías fosse amarrado em uma árvore e cortassem ele no meio, vivo. Não mataram ele, depois cortaram os pedaços, não. Cortaram ele vivo, para ele sofrer mais. Para ser algo assustador. E por que se faz isso? Para que os verdadeiros profetas fiquem com medo. Olha, se fizeram isso com Isaías, imagine comigo, não vou falar mais o que Deus mandou. Porque o que Deus mandou eu falar vai trazer esse tipo de consequência e eu não quero isso para mim. É o que tem acontecido isso na igreja evangélica. A gente vê o sofrimento de determinados homens de Deus e a gente diz, eu não sei se na posição dessa pessoa, como é que seria, eu acho que eu vou abrir mão de algumas coisas para poder ser mais aceito, para poder ter uma vida mais tranquila. Isaías não, Isaías pregava o que Deus mandou. E ele teve uma morte assim, ele foi assassinado por um rei ímpio, por um homem que tinha poder, mas não tinha Deus. E ele foi para onde, Isaías? Para o céu. Com pouco galardão? Não, com muito. Ele fez o que Deus mandou. Isaías capítulo 30, versículo 10. Olha que coisa interessante que Isaías nos alerta. Perdão que eu estava aqui falando, nem abri o texto, mas Isaías 30, versículo 10, diz o seguinte: eles dizem aos videntes, entenda que videntes e profetas muitas vezes eram sinônimos no Antigo Testamento, principalmente de acordo com o contexto, e aqui é o caso. Não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Não é o que o povo pede hoje? Ô pastor, em nome de Jesus, pastor, pare de pregar o que é reto. Pregue uma coisa aí agradável. Me disseram isso recentemente. Eu tenho até a mensagem para mostrar para alguém, se disser que é mentira. Eu não aguento mais, eu vou para a igreja e é só a palavra de correção. Eu quero ser estimulado. E quem falou isso é uma pessoa que está em pecado aberto. Eu digo, como assim? É como uma pessoa que outro dia eu vi um pastor que estava orando para um grupo de traficantes que ia invadir uma outra região de traficantes, conseguir matar os traficantes de lá. É esse tipo de coisa, mas você sabe que essas coisas acontecem. Porque hoje o evangelicalismo, ele produziu isso. As pessoas acreditam em um Deus que não tem valores, que não diz o que é certo e o que é errado, um Deus que aceita tudo, desde que você faça algum tipo de agrado com ele. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não faz conchavos, o Deus da Bíblia não aceita nenhum tipo de corrupção. Ele não se coloca no patamar de ser corrompido. Ele é um Deus santo, santo, santo. Mas o Deus que é apresentado hoje é assustadoramente contrário ao Deus da Bíblia. Embora as pessoas carreguem a Bíblia embaixo do braço, eles leem versículos, tiram esses versículos do contexto e apresentam, como os escribas faziam na sua época, o que eles queriam. Então aqui é a realidade que nos acompanha até hoje. Eu não quero ouvir o que é certo. Então, diante disso, os doutores da lei disseram, tudo bem, a gente vai fazer o que o povo quer. E em conchavo com os fariseus, eles acabam criando uma religião. Agora olha que coisa, uma religião que o Deus verdadeiro, o Redentor, vem ao mundo e eles assassinam. Jesus veio primeiramente para eles e eles o assassinaram. Eles assassinaram Jesus de maneira premeditada. Eles planejaram o assassinato de Jesus. Então é assustador. Ele veio para salvar esses que vão lá e matam ele. Jesus contou uma parábola antes mesmo dele ser assassinado. Ele conta essa parábola. Olha, um homem era dono de muitas terras e ele arrendou essas terras a lavradores, mas esses lavradores eram maus. No final da colheita, o arrendamento era feito assim. Até hoje existe esse contrato de arrendamento. Então você não quer plantar e colher, você não quer trabalhar na terra, então você tem uma terra, você dá a terra para alguém que cultiva,
Quando vem a colheita, essa pessoa te paga o que foi combinado, né? 10, 20, 30, 50, metade da colheita, depende do acordo de cada um. E quando o rei, né, o senhor da terra, envia o seu servo para que ele recebesse o que era seu, os lavradores não pagaram e mataram. Aí ele vai e envia outro. Eles fazem a mesma coisa. Chega um ponto em que o rei diz: eu enviarei o meu filho, porque aí eles vão respeitar. E aí quando o filho chega, eles falam com ele, com ele, eles fazem uma reunião e decidem: vamos matar o filho, porque se a gente matar o filho, tudo fica para a gente. Aí Jesus diz: o que fará o rei? Matará a todos e tocará fogo nas suas cidades. Quando Jesus falou isso, os fariseus viram que estavam falando deles, e se assustaram, e ficaram com receio, e ficaram ainda com mais ódio de Jesus. Então a gente percebe que é isso hoje. Esses pastores que pedem ouro, esses pastores que pedem dinheiro, é para aplicar na obra de Deus? Ou nas suas próprias concupiscências? Essa é a grande questão. Então, aqui Jesus diz, versículo 46, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças. Nós vemos, por exemplo, determinadas igrejas que chegam para uma pessoa assalariada e diz: Deus me revelou que se você der todo o seu salário para mim, Ele vai te abençoar o resto do ano. Mas aquele pastor que fala isso, aquele bispo que fala isso, ele dá o salário dele para alguém? Não, ele vai pegar aquele dinheiro, ele vai comprar carro, casa, ele vai fazer viagens, né? Ele vai viver uma vida completamente de popstar aqui na terra, enquanto que aquela pessoa vai ficar sem salário. E talvez até passe necessidade naquele mês. Tenha que pedir emprestado. É isso que Jesus está falando. Vocês sobrecarregam os outros com coisas que Deus não mandou. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Você tem que saber separar o que é palavra de Deus e o que é usos e costumes. Determinadas igrejas, elas dizem que devemos fazer determinadas coisas que não estão na Bíblia. Não, mas a nossa tradição diz que é assim. Sim, mas aí é a tradição de vocês. Aí não é obrigatório. O que nós devemos ensinar e praticar é o que está escrito. O próprio livro do Apocalipse, que encerra a revelação de Deus, ele diz: não acrescentem nada, não tirem nada, ensinem a palavra. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque hoje em dia os intérpretes da lei, os doutores da lei, eles têm se multiplicado. Eles têm inclusive recebido o mesmo nome, doutores em teologia. Até o título é igual. E eles são as pessoas que são procuradas por jornalistas, eles são procuradas por igrejas, né, para pregarem nas suas conferências anuais e coisas semelhantes, porque eles são famosos. Eles estudaram, eles têm título, eles têm livros escritos, eles são famosos. E eles são procurados quando se quer falar a respeito de alguma questão. Pode ou não pode isso? Coisas assim tão importantes como: cristão pode fazer tatuagem? O pessoal vai me perguntar isso, eu digo: meu filho, cadê a sua cruz? Onde é que está ela? Não, é isso mesmo, pastor, eu quero fazer uma tatuagem de cruz. Eu digo: pois é, para você pensar nisso, você tem que primeiro carregar a sua. Eu garanto, quando você estiver carregando a sua, você vai dizer: que mané tatuagem eu vou fazer, rapaz? Eu tenho tanta coisa para fazer para Jesus. Vou pensar numa coisa tão fútil quanto fazer uma marca no meu corpo. Pastor, cristão pode... Meu Deus do céu, é tanta banalidade. Como eu estava lendo hoje um pastor que defende, um doutor da lei, viu? Ele tem doutorado em teologia, acho que pós-doutorado. Ele defende a pena de morte. Ele diz que se alguém entrar na casa dele, ele atira, ele não atira no pé e na mão para avisar para a pessoa ir embora. Ele atira para matar. E ele diz isso assim abertamente nos seus vídeos. Ele é doutor em teologia, pós-doutor em teologia. E assustador. Aí quando você diz assim: mas se Jesus não disse no Sermão do Monte que a gente não pode, não tem que matar? Não, mas ali aí ele inventou uma tese. A tese dele é o seguinte: se você for evangelizar na África
e alguém tentar te matar na África, aí você morre, não se defende. Mas se você está em sua casa, que era o lugar que você mais deveria evangelizar, e entra um ladrão e tenta alguma coisa contra você ou contra algum parente, aí você pode matar, não só pode como deve. Eu digo, vem cá, e em casa você não é crente, não? Em casa a Bíblia não vale. A Bíblia só vale quando você sai daqui e vai para outro lugar. Mas assim, eles inventaram essa argumentação e o pessoal aceita tranquilamente. Esse senhor que eu falei, ele tem quase 1 milhão de seguidores só no YouTube. Ele é professor de teologia em várias faculdades. Então assim, é um homem muito famoso e poderoso, né, no nosso país. Então, são os doutores da lei, eles que dizem o que pode e o que não pode. Mulher pode usar. Essa congregação desse doutor da lei mesmo, até pouco tempo atrás, eles diziam que não existia pastorado feminino. Aí eles têm uma reunião, não sei se é anual ou de 2 em 2 anos. Na última reunião dessa igreja poderosa, né, deles, que tem aqui no Brasil inteiro, eles decidiram que mulher pode sim pregar em um culto público. Ou seja, eles rasgaram uma tradição de quase 200, 300 anos. Eles chegaram, aí vai explicar. Como você vai explicar? Claro, eles vão ter poder de argumentação para isso. Eles são doutores da lei. Eu vou dar um exemplo para vocês da época de Jesus. Era mais ou menos assim. Se dizia na lei que não se podia fazer nenhum tipo de trabalho no sábado. Mas o que os doutores da lei faziam? Eles diziam o que trabalho significava. Aí eles inventavam o que era para sua conveniência. Eles diziam que não se podia caminhar, até 1000 passos, eu acho. Mas aí ele dizia o seguinte, mas se você na sexta-feira tiver levado até uma casa de esquina, os 1000 passos não contam de onde você está, mas da casa de esquina, para você ganhar mais passos ainda. Eles apresentavam sempre interpretações para o grupo que estava no poder, para o grupo que queria amparo em desobedecer à lei de Deus. Até hoje é assim. Então, esse daí não é doutor da lei, não. Esse daí eu não sei nem o que eu posso chamar essa pessoa. É um pastor aqui da Bahia que tem um centro de recuperação, que algumas pessoas até aqui desse bairro já foram para lá. E esse pastor já está no 3º casamento. E uma das pessoas que a gente tem conhecimento esteve lá, até como obreiro, e onde esse homem deixou o 2º casamento como pastor, 3 casamentos como pastor. Não é assim, ele era ímpio, e aí ele virou crente, aí se casou com outra pessoa, não. Ele era pastor e teve 3 esposas como pastor. Na 2ª esposa, antes de se casar com a 3ª, a pessoa foi lá questionar, mas pastor, a Bíblia diz que quando Deus uniu, não separou. Pois é, meu filho, é isso mesmo. Quer dizer que se eu conseguir me separar é porque Deus não uniu. Então eu posso me separar. Então essa foi a interpretação que ele deu para o seu obreiro, que o casamento dele, Deus não uniu, por isso ele conseguiu se separar e estava com a 3ª esposa, e disse que se não desse conserto nas 3ª, se casaria com a 4ª, com a 5ª. Então isso é intérprete da lei, é aquele que faz a sua interpretação. Ele pega o texto e não, aí está vendo? É isso mesmo, o que Deus uniu, não separe o homem. Se eu me separei, é porque Deus não uniu. Nesse 3º vai que era a união de Deus. Essas pessoas literalmente estão escarnecendo. Isso não vai ficar barato. No grande dia, essas pessoas vão receber uma punição muito mais severa. É o que diz a Bíblia. Uma das coisas que a gente aprende quando estuda, e a gente tem que sempre falar com muita cautela, para a gente não cometer esse erro que a gente já falou, de não ir além do que a Bíblia fala, mas a Bíblia nos mostra de que existe uma parte do inferno que é mais quente. Existe uma parte da ira de Deus que é mais dura, e é justamente em relação a essas pessoas que tinham maior responsabilidade, que tinham mais poder, que tinham obrigação de fazer determinadas coisas e não fizeram. Como Jesus fala daqueles que fazem os outros tropeçarem. Ele diz, era melhor, imagina, que uma pessoa amarrasse uma pedra de moinho, aquela pedra grande que é usada para
era usado para moer as sementes, eles era melhor amarrar uma peça e lançar no mar. Porque, imagina, a pessoa morrer afogada desse jeito é menos doloroso do que o que ele vai passar no juízo de Deus quando ele for lançado no inferno. Então, devemos levar a sério a palavra de Deus, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ver que as consequências virão. Porque sobrecarregar os homens com fardos superiores às suas forças, está vendo? A palavra de Deus nunca faz isso. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que o Senhor nunca colocará sobre nós algo que não possamos suportar. E juntamente com a prova, o Senhor nos dá força para vencê-la. Às vezes a gente lê essa passagem errado, né? Olha o perigo da interpretação equivocada. Na tradução, em algumas Bíblias, diz assim: juntamente com a prova, Deus envia o escape. Então a pessoa pensa assim: a provação está aqui na frente, eu tenho que enfrentar essa dificuldade, mas aqui tem escrito saída, aí eu fujo da dificuldade. Não é isso que a Bíblia diz, não. O que a Bíblia está querendo dizer é: vai vir a dificuldade e Deus vai te dar força, coragem e sabedoria para vencer essa dificuldade. O escape é o escape que vence a dificuldade e não o escape que foge dela. Olha o perigo da interpretação errada. Você vê determinadas dificuldades e foge. Como assim? Se feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que, quando provado, é aprovado. Se a própria Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Então olha o perigo de uma interpretação errada. Então aqui o Senhor Jesus diz: vocês fazem o que Deus não faz. Colocam fardos pesados, superiores às forças, mas vós mesmos nem com o dedo tocais. Olha que coisa, era isso. Aqui o que Jesus revela é: os doutores da lei, eles eram tão hipócritas quanto os fariseus. Aqui é uma analogia, há uma proximidade muito grande com a figura que Jesus fala de que eles são sepulcros que os homens passam sem ver, sepulturas que os homens, sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem saber. Versículo 44, Jesus fala isso dos fariseus. Aqui é a mesma coisa, eles falavam coisas que eles não faziam. Eles diziam para as pessoas: olha, a Bíblia manda fazer assim, 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 mas ele mesmo não fazia. É como você ir para esse pastor que eu te dei o exemplo e diz: ó, pastor, eu estou querendo me separar da minha esposa e já tenho até em vista assim uma outra pessoa para me casar, queria marcar com o senhor a data para esse meu novo casamento. Aí o pastor diz: não, casamento é um só. Mas pastor, o senhor não está no terceiro? Não, mas é porque é diferente. Deus me revelou que a minha esposa é essa minha terceira esposa. No seu caso, não. No seu caso, você tem que obedecer o que está escrito e é um só. Então a gente vai ver, para ficar bem, uma coisa assim, bem da nossa geração, tem um pastor no Rio de Janeiro, ele foi até preso por participar de tráfico de drogas. Ele era aquele pastor conhecido por derrubar as pessoas com terra. Depois descobriram que essas pessoas caíam, era tudo um teatro, porque ele tinha uma parceria com a liderança do tráfico, Marcos Pereira. Um pastor que ficou muito famoso no Rio de Janeiro, milionário, apartamentos caríssimos em seu nome, carros importados, e depois se descobriu que grande parte desse dinheiro vinha do tráfico de drogas. E esse pastor, ele dizia que os cristãos da sua igreja, era a Assembleia de Deus dos Últimos Dias, alguma coisa assim, uma igreja bem grande em Madureira. Acho que é dos Últimos Dias, a Madureira é da família de Simas. Aí ele dizendo que na sua congregação as mulheres eram conhecidas por usar essas roupas, que aqui perto tem até uma congregação que usa, né? As mulheres usam aquelas roupas parecendo freira, né? E ele dizia justamente isso, que cristão não podia ver televisão. E ele tinha um gabinete enorme na igreja dele, e o que você via primeiro quando entrava no gabinete? Uma televisão enorme. Teve até uma reportagem, não foi? Sobre isso que eu estou falando, foi uma reportagem que apareceu num canal de TV. E depois ele explicando: não, é porque a pessoa tem que ter maturidade para ver televisão. Ele explicando. A maioria dos cristãos aqui são imaturos, então eles não sabem, veem coisas, ouvem coisas, e aí isso é ruim para a vida deles. Eu não, já eu sei o que vê, o que não vê.
Então imagine, é isso que os escribas faziam. Eles colocavam fardos pesados nas pessoas, né? Mas eles mesmos não carregavam nada. E Jesus condena. Olha que coisa diferente é o que o apóstolo Paulo ensina. Abra por favor em Filipenses. Olha como um verdadeiro mestre, um verdadeiro homem de Deus deve ensinar a palavra de Deus. Paulo é uma referência para isso. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. O apóstolo Paulo, ele nos estimula a essa prática de ensinar por meio do exemplo. Sede meus imitadores, agora está em 1 Coríntios, meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas em Filipenses, olha o que Paulo diz, 4:9. O apóstolo Paulo diz: conhecimento de Deus e ficar esse conhecimento para você é o que? Pecado. Você recebeu o conhecimento de Deus, o que é que você tem que fazer? Passar. Então, ele recebeu, ele passou. E ouvistes, e ele fez isso de maneira oral. Ele pregou, como aqui hoje está sendo pregado, e as pessoas ouviram. E ele diz: e vistes. Olha a diferença. Hoje em dia a gente ouve as pessoas dizendo: faça o que eu faço, não faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Tinha uma pessoa que congregou com a gente uma época, que agora eu acho que é um profeta dessa última geração, é dono de uma igreja, e esse dizia, ele costumava, quando tomava o microfone, pessoas que não são chamadas a pregar, quando vão pregar, pode ver que vai sair bobagem, vai sair heresia. E ele costumava dizer: não olhe para mim, olhe para Cristo. E eu dizia algumas vezes: ô irmão, isso que você está dizendo aí não é correto, porque nós devemos ser imitadores de Cristo e necessariamente devemos ser um referencial para os mais novos, para aqueles que estão chegando, uma vez que nós já estamos na caminhada há algum tempo. Mas eu creio que essa pessoa continua errando e ensinando errado. Então, aqui Paulo está dizendo: você tem que ensinar com exemplo. Ensinar com exemplo é mais difícil que ensinar com palavra. Ensinar com a palavra é difícil, você vai ter que se dedicar a estudar, mas ensinar com exemplo é pior. Paulo chega a dizer que ele tinha que esmurrar o seu corpo. Para quê? Para ensinar com exemplo. Porque ele diz: eu já preguei isso, eu sei que isso é o que eu devo fazer. Agora imagine se eu não fizer, sendo que eu já ensinei, eu já falei para pessoas que isso é importante. E vou eu aqui deixar de fazer isso? Ou vou eu aqui fazer o contrário disso? Eu esmurro o meu próprio corpo para que naquilo que eu pregue, eu mesmo não seja reprovado. Era o que reprovava os escribas. Os escribas, eles eram reprovados nesse sentido. Eles falavam e não praticavam. E agora, continuando, irmãos, provavelmente eu não vou concluir nessa noite. Versículo 47, mais uma repreensão. Aqui Jesus dá 3 repreensões. Essa é a segunda. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas. Então essas pessoas é muito parecido com hoje, né? Olha, Calvino, ele teve muitos erros. Calvino cometeu alguns equívocos. Mas assim, determinadas doutrinas de Calvino, de fato, encontram amparo na Bíblia. Mas hoje em dia existe um grupo dentro da igreja evangélica que eles se denominam calvinistas. Eu tenho certeza que o próprio Calvino repreenderia eles. Mas a maioria desses calvinistas, o que eles fazem? Eles são pessoas extremamente mundanas. Eles inclusive defendem uma teoria de que o cristão ele tem que ser relevante para a cultura da sua geração. Ou seja, o cristão tem que estar em cargos elevados para ser o mais importante para a sua geração, que isso glorificaria a Deus de alguma forma. É uma defesa do calvinismo moderno, né? Mas o próprio Calvino, que é uma pessoa extremamente estudiosa da sua época, uma das coisas que os seus inimigos mais se assustavam com ele, não era tanto a maneira como ele pregava de forma incisiva e bíblica, mas a maneira como ele vivia. Calvino, você entrava na casa dele, tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma vela e Bíblia. Só isso. Não tinha nada mais. Só isso. Vivia de maneira totalmente simples e humilde. E uma pessoa que foi extremamente poderosa e relevante na sua geração.
Então, para você ver como essas pessoas, elas falam de Calvino, por que não segue o exemplo? Muitas pessoas fazem referência a esses reformadores. Por exemplo, você vai ouvir pregações, eu já vi pregações de pastores que falam do apóstolo Paulo, chega a chorar. Mas nem de perto eles querem ter a vida que o apóstolo Paulo teve. Enquanto que o apóstolo Paulo perdeu tudo, esses homens, falando da vida de Paulo, ganharam fortunas. Tem livros escritos, inclusive, sobre a vida de Paulo, que renderam muito dinheiro para eles. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês falam dos profetas como se eles fossem homens de Deus, e nesse caso os fariseus e os escribas, eles eram próximos, porque diferentemente de outro partido da época de Jesus, que é os saduceus, que você ouve na Bíblia também, os saduceus, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Os fariseus e os escribas, eles acreditavam em todo no Antigo Testamento, principalmente nos livros proféticos. Eles acreditavam nos livros proféticos. Inclusive, quando os magos, que não eram magos, né, mas os sábios vindos do Oriente, né, que vão ver o nascimento de Jesus seguindo a estrela de Belém, eles chegam diante do rei Herodes e eles perguntam: vai nascer o Messias, está profetizado. Aí eles pegam o livro, ó, de quem? De Isaías, que era profeta. Eles dizem: segundo Isaías, tem que ser descendente de Davi. E descendente de Davi tem que nascer aonde? Em Belém. Ele tem que ser um belemita. É em Belém. Ó, estava escrito nos proféticos. Eles acreditavam, mas eles não queriam seguir. Quem queria ser cerrado ao meio? Como foi Isaías? Então é isso que eles estão falando aqui. Muita gente fala, como exemplos que a gente dá aqui, Policarpo, teve um filme sobre a vida de Policarpo, lançado recentemente. Mas será que esses evangélicos que lançaram esse filme, será que eles queriam ter uma vida parecida com a de Policarpo? Ou será que eles fizeram isso para ganhar dinheiro dos milhões de evangélicos do mundo inteiro? Então é isso que os escribas faziam. Eles gostavam de agradar a plateia, e muitas vezes eles tinham que usar isso, bons exemplos do passado, que eles não seguiam. Então Jesus condena por isso, por essa hipocrisia também. Porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Qual é o título da nossa mensagem de hoje? Assassinato de profetas. É isso que a nossa geração faz. Nós somos muito bons em assassinar profetas. Porque a nossa geração, ela é como a de Isaías e tantas outras. A gente não quer ouvir o que é reto, a gente quer ouvir o que é aprazível, o que agrada. E por isso ela rejeita os verdadeiros profetas e homens de Deus e levantam para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Então aqui Jesus diz: vocês são cúmplices de assassinato, juntamente com os seus pais, os seus antepassados que assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Entenda que pais, do ponto de vista hebraico, fala de antepassado, não necessariamente de seu pai biológico, mas de parentes do passado. Porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Então, aqui vocês edificam os túmulos. É como se vocês dissessem: o que o profeta fez é muito bom, esse profeta é homem de Deus, o que ele escreveu é correto, é isso mesmo, mas ele não queria seguir o exemplo do profeta. É como a gente tem visto hoje em muitas igrejas. As pessoas gostam de falar e debater o evangelho, mas e viver o evangelho? Aí já é outra coisa. Um homem de Deus do passado, ele falou sobre isso no seu livro tão célebre, que é O Peregrino de Ambânia. Ele fala sobre esse personagem que ele, Loquaz, se eu não me engano, que ele sabia as escrituras, ele falava das coisas bíblicas, mas ele não queria praticar. E quando o cristão começa a falar da prática, ele logo fica chateado com o cristão e se distancia. É o que a gente vê hoje. As pessoas querem debater: pode falar em língua estranha ou não pode? Pode gritar ou não pode? Pode dançar ou não pode?
Pode pular ou não pode? Como é que faz? Corta o cabelo assim ou corta daquele jeito? Eles gostam desse tipo de debate que não leva a lugar nenhum. Mas seguir o Evangelho de Cristo, poucas pessoas de fato se predispõem a fazer. Que nós possamos fazer parte desse grupo. Finalmente, Jesus diz: por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão. Não é o que tem acontecido? Na nossa época, se alguém pregar o que é reto, ele vai ser perseguido. A gente tem um exemplo, e me perdoem os ouvidos mais sensíveis, mas tem que se dar nome aos bois, até para que a gente possa se posicionar de maneira corajosa. Eu, particularmente, fui muito alcançado pelas mensagens de um homem dos Estados Unidos, um pastor norte-americano chamado Paul Washer. E ele tem influenciado vários pastores aqui no Brasil. Inclusive ele já veio aqui no Brasil, trazido por esses pastores. E esse homem, ele tinha várias mensagens assim, impactantes. Uma dessas mensagens, ele fala, da maneira simples que ele dizia viver. E ele dizendo que se ele recebesse uma quantidade grande de dinheiro, ele não usaria para ele, mas ele faria isso, reverteria isso na obra de Deus. E hoje em dia, para quem acompanha, você percebe que esse mesmo homem que falou isso há 10 anos atrás, ou menos que isso, hoje em dia ele vive uma vida de rico nos Estados Unidos. Ele vive quando você vê os vídeos dele, sempre é em um ambiente assim bem arrumado, bem estruturado, nada de simplicidade, E aquela história de que ele só tinha um carro. Ele pode ter um carro no nome dele, mas com certeza a família dele, a esposa e os filhos têm outros carros. Então, tem um pastor aqui no Brasil que tem até o nome dele, só que em português, Paulo, seria Paul em inglês, que começou também de maneira muito humilde, simples, falando determinadas coisas, mas rapidamente mudou quando o sucesso chegou. É isso que acontece aqui. Então, é um perigo muito grande quando o sucesso chega. Foi um pregador do passado, esse sim, homem de Deus, que disse: olha, o que derruba os profetas não são as pedradas, são os afagos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na maioria das vezes a gente quer ser o quê? A gente quer ser bem-quisto. A gente gosta quando as pessoas nos tratam bem, e não tem nada de mal com isso. As pessoas nos tratam bem, a gente tem que agradecer e, se possível, retribuir esse carinho. Mas o problema é quando você vive como se isso fosse sua prioridade. Então a nossa prioridade não é agir de maneira a agradar as pessoas, mas é agir de maneira a agradar a Deus. Por isso que devemos amar a Deus acima de tudo, de todos. Devemos amar ao Senhor Jesus mais do que a nós mesmos. Jesus, nesse mesmo Evangelho de Lucas, vai dizer mais adiante que se você ama o seu pai, sua mãe, mulher e filhos e a sua própria vida mais do que a mim, você não é digno de mim. E esses homens aqui faziam o oposto. Eles perseguiam os que pregavam isso, porque essa pregação evidenciava o erro deles. Quando você prega a verdade, você expõe o erro. E aí as pessoas que estão na prática do erro, elas se sentem como esses escribas ofendidos. Jesus, falando assim, você também ofende a gente. Tudo bem isso que você está falando com os fariseus, mas aí você falou um negócio que também pegou a gente. Jesus diz: vocês também estão no mesmo barco. E eu concluo aqui, nesse versículo 50 e 51, dizendo: para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas. Olha que coisa. Não ache que aqueles que pisam na palavra de Deus, eles são culpados apenas do que estão fazendo hoje, mas se prestará conta, inclusive, por não valorizar tudo que a providência de Deus fez no passado para que nós tivéssemos o Evangelho de hoje. Você sabe quantos irmãos e irmãs tiveram que morrer perseguidos para que você tivesse a Bíblia na sua mão, no seu idioma?
Você sabe quantas pessoas lutaram para que o Evangelho chegasse até a nossa nação? Ele veio de Israel. Sabe onde fica Israel? Milhares de quilômetros distante daqui. E a providência de Deus fez com que o Evangelho chegasse até a mim e a você. Quando a gente não valoriza isso, a gente é responsável pelo sofrimento e morte de todos aqueles que trabalharam para Deus, para que esse Evangelho chegasse até nós. Olha a nossa responsabilidade. Não, mas o que eu fiz de errado hoje, não. Você também é culpado por não reconhecer tudo que foi feito a seu favor até hoje. Não se esqueça, irmãos, a nossa igreja, ela tem 2000 anos de história. Cristo, que institui a igreja, quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Cristo, ela tem 2000 anos. E nesses 2000 anos, Cristo tem usado homens e mulheres para que o seu corpo continue vivo aqui na terra até o momento em que ele virá buscá-lo. E o seu corpo estará com ele, vivendo no céu. Mas existem pessoas disfarçadas de corpo, que não são corpo e que serão vomitadas naquele grande dia. Versículo 50 diz: derramado desde a fundação do mundo. Versículo 51, desde o sangue de Abel até o de Zacarias. O assassinato de Zacarias, irmãos, ele está no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 21 e 22, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Só até aqui eu vou deixar a parte final, se Deus permitir, para a próxima exposição, que provavelmente, segundo a vontade de Deus, será na sexta-feira, se Ele não mudar os nossos planos, segundo o seu plano imutável. Então aqui a gente percebe, há uma responsabilidade sobre nós. Quando fazemos as nossas escolhas, irmãos, é preciso que a gente entenda, elas vão gerar consequências. E se você tem feito escolhas e as consequências têm demorado a vir, 2 alertas. Ou a consequência virá de maneira ainda mais forte, porque ele deu tempo para que você se arrependesse. Você não fez, então virá de maneira mais forte. Ou então é porque ele já abandonou. E aí é pior. Aí você vai pecar, você vai se sentir bem no pecado, e naquele grande dia você vai ser condenado. São essas 2 opções que tem na Bíblia. Então tome bastante cuidado, irmãos, porque estamos vivendo os últimos dias. E quando a gente fala isso, né, as pessoas sempre pensam nos últimos dias porque Jesus pode voltar a qualquer minuto. Isso é verdade. Mas nós estamos vivendo os últimos dias também do ponto de vista pessoal. Porque a gente pode morrer a qualquer momento. Hebreus 9, 27, ele deixa de maneira bem clara: cabe ao homem morrer uma única vez e segue-se o juízo. Então nós estamos vivendo os últimos dias, desde a época de Jesus. Já existem pessoas, milhões, bilhões, trilhões de pessoas talvez, morreram, e eles já estão diante ou do céu ou do inferno. É preciso que as nossas escolhas sejam pautadas assim. Nós vamos ser tentados. Nós vamos ser tentados pelo diabo. Nós vamos ser provados por Deus. E é importante que a gente não somente saiba disso, como entenda que a nossa postura tem que ser firme, para que mesmo que soprem os ventos e venham as tempestades, a casa fique inabalável, porque Ele está habitada. E se o Senhor está com nós, quem será contra nós? Que o Senhor nos ajude a viver por fé e não por vista. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, o nosso amado Redentor, o nosso Salvador eternamente bendito. Nos prostramos pedindo perdão, Senhor, porque temos nos deixado diariamente nos influenciar
por esse mundo. Temos visto, Senhor, a nossa luz diminuindo. Ajuda-nos, Senhor, para que não venhamos esconder embaixo da mesa a luz que o Senhor acendeu, mas que corajosamente venhamos a brilhar a luz de Cristo por meio do Santo Evangelho que nos foi entregue. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a pregar a Tua verdade e, acima de tudo, a vivê-la, de maneira que fique evidente que há um caminho de salvação que nós percorremos pela graça de Deus em Cristo e que há um caminho de condenação que nós anunciamos aos pecadores para que eles se arrependam. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vivermos de tal forma que, ao término da nossa jornada, possamos nos alegrar por cumprir cabalmente o ministério que nos foi dado por Ti. E possamos andar contigo, Senhor Jesus, aqui na terra. E estarmos preparados para o momento que o Senhor nos chamar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver de tal forma a nossa fé, que a Tua face possa ser vista por meio da nossa fala e do nosso modo de viver, que nos identifica com o nosso Salvador bendito. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que fez, por tudo que tens feito e pelo que ainda vai fazer, conforme a Tua graça. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo e reflita em casa. 1 hora será a minha hora.